pode falar aqui de algo mais concreto mesmo, é de fato o nome do Gabriel Moscardo, né? O Gabriel Moscardo tem 18 anos e ele será jogador do Paris Saint-Germain da França, será jogador do PSG, está já com tudo alinhado. O acordo neste momento é verbal, então a gente tem que tomar cuidado porque no futebol surpresas acontecem. Neste momento há um acordo verbal com o Paris Saint-Germain, empresário de jogador e a próxima diretoria do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, provavelmente não vai assinar esse acordo de venda do Moscardo. Então a gente só deve ter a consumação em janeiro. E aí, daqui a pouquinho eu explico por que o Duílio não quer assinar. Mas antes disso, eu vou colocar na tela para vocês uma comparação que está chamando bastante atenção nessa venda do Moscardo ao Paris Saint-Germain. A comparação é o seguinte: em agosto a gente noticiou aqui no Gazeta Esportiva que o Corinthians recusou uma oferta do Chelsea da Inglaterra pelo mesmo Moscardo. Dá uma olhada na proposta da época. 21 milhões de euros, ali cerca de 111 milhões de reais, com 4 milhões de bonificação. Aquela coisa de metas que o jogador alcança e o clube ganha aqui um bônus a mais. Então estamos falando aí de uma proposta que girava aí em 25 milhões de euros, um total possível. Mas o valor bruto ali, o fixo ali, seria de 21 milhões de euros. A proposta do PSG é um pouquinho inferior. Ela é de 20 milhões de euros, então desse valor fixo que o Corinthians vai receber, ela é 1 milhão de euros inferior àquela proposta do Chelsea. E os bônus também, né? Aquela parte da bonificação, 2 milhões de euros de bonificação, cerca de 10 milhões de reais. Então a proposta total na casa dos 22 milhões de euros. Chama atenção porque o Corinthians teve uma proposta superior em agosto, recusou. O Augusto Melo, no Mesa Redonda, disse que o Duílio fez bem em recusar e que queria vender o Moscardo por cerca de 40 milhões. Mas, no fim, não é isso que aconteceu. O Duílio recusou essa ideia de vender o Moscardo para o PSG, recusou a ideia de assinar e passou, de fato, a bola para o Augusto Melo. E aí, no trato do Augusto Melo com os representantes do Moscardo e do PSG, o martelo foi batido, mas só pode ser assinado em janeiro, quando o Augusto Melo tomar posse da presidência do Corinthians, Marina. Tá aí, então, os números que o Salazar trouxe pra gente, eu solto pra vocês. E esse negócio aí? Não dá pra entender, né? Agora, sabe o que parece? Política. Política mesmo, quando você vai trocar um governo e um mandatário não quer assinar a obra que vai ser inaugurada pelo outro. Sabe assim, vai trocar o poder, vai sair da esquerda, vai para a direita, ou vice-versa, ou do partido X para o partido Y, né? E você tem lá uma obra para entregar, aí não vou porque quem vai inaugurar é o outro. Não dá para entender. E eu não consigo entender também como é que baixa o preço do jogador, porque ele só melhorou nesse período. Como é que baixou o preço do jogador? Em tese, baixou o preço. O Paris Saint-Germain fez essa prova. Minha proposta é essa. Quer, não quer. Agora, o que eu entendi foi o seguinte, o Corinthians segurou, o Salazar falou ali, para tentar vender por um valor maior, não veio um valor ali mais ou menos no que já existia no mercado. O Corinthians falou, então tá bom, então vamos vender por isso aqui, porque vai ser por isso aqui. Porque 40 milhões de euros no Moscardo, assim, com todo respeito, assim, 40 milhões de euros você paga num atacante. O Vinícius Júnior, 40 milhões de euros, o Endrick, esses caras assim, caras que vão lá na frente fazer um monte de gols, vão decidir jogos. O mercado, não estou dizendo que é certo ou errado, mas o mercado funciona e pensa dessa forma. O Moscardo é um excelente jogador, pode ser um jogador aí de seleção brasileira, ninguém duvida disso, mas o mercado funciona assim. E entendo que é um bom valor essa venda. Também. Agora, segurou lá atrás para tentar mais aqui na frente, um valor maior, não conseguiu, tá tudo certo. A mais proposta, ou menos ali realmente, você tem razão, é de um outro clube, né? Cada um faz a outro oferta clube, que quer. O Chelsea achou que era Agora, aquilo. O Duílio achou num momento pouco, né? Ou não o suficiente. Sim. Vender para o Chelsea em agosto? Ou agosto. O Melo concordou. E agora pelo que o Salazar vai explicar, já explicou um pouco e vai voltar para falar um pouco mais desse assunto, também não acha quer que venda agora, por um valor inferior àquele que ele também julgou não o suficiente. Sim. Gente, poxa, se mudaram de ideia, então assina logo isso aí, Duílio,
porque o próximo presidente está querendo. Eu não entendo por quê. Se ele não queria meses atrás por um valor maior, mas está querendo agora. Mas quem vai assumir? Não De é repente, o, deu não uma é olhada não é o lá, Augusto? pegou o balancete, deu uma olhada e falou, não vai fechar, vou ter que, não A vai gente fechar não a conta pode aqui. esquecer, Tem que vender. nesse meio tempo aí, Augusto Melo realmente disse que não queria, mas a vontade do jogador. Também. O jogador... Ah, que bem lembrado. Eu ouvi o Rubão outro dia, semana passada, na Rádio Bandeirantes, dando uma entrevista lá pro Pretzel, pro pessoal lá, pro Capriotti, acho que pro Capelanes também. Nossos queridos amigos, um beijo para vocês da Rádio Bandeirantes. E o Rubão falou assim, vocês têm que levar em consideração também o que disse o jogador para nós. Palavras do Rubão. O meu ciclo no Corinthians já se encerrou. O moleque tem 18 anos. Eu vi isso aí. Desculpa, Moscardo. Eu entendo, e é o total direito dele aproveitar o bonde que tá passando para ir, ficar rico, ganhar dinheiro, tá tudo certo. Moleque mó cabeça, bom jogador, gente finíssima. Mas que ciclo, cara? Ah, tudo bem, chegou quando era molequinho lá no Corinthians, mas acabou de começar o ciclo, né? E o jogador vai embora com 6 meses de profissional, não ganhou nada. Hoje a gente sabe que hoje não, já de um tempo, né? O desejo do jogador, né, Marina, é uma coisa que, assim, não tem o que fazer. Se o cara quer sair mesmo, ainda mais por uma bolada dessa, sai. Não tem clube, não tem contrato, não tem empresário, não tem nada que segure o cara. Se o cara fala, eu quero ir, acabou, vai. Então o futebol também funciona dessa forma. O torcedor fica bravo porque o Moscardo, poxa, um grande jogador, ajudaria muito aí nessa renovação que o Corinthians quer fazer, mas é assim, o cara quer ir, não tem quem segure. E quer ir, vai. E Difícil o empresário manter, empurra, né? O empresário empurra também. Vai, Tem essa ajudinha, né? E vocês estavam falando, e o próprio Salazar também falou, né, que ia voltar para falar. Volta aqui, Salazar, para explicar esse imbróglio aí, então, envolvendo nessa relação entre